Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor aqui por Ele? Tem alguém com fome de Deus? Vamos lá. Queridos, eu quero liberar uma palavra para o seu coração, uma semente para o seu coração. É algo que tem me indignado há algum tempo já. Nesse caminho todo de sacerdócio. Uma das coisas que eu mais precisei prestar atenção e entender na minha vida. Nós acabamos de cantar o final de uma canção que falava que incomparáveis são as suas promessas. Incomparáveis são as suas promessas para mim. Quem tem promessa aí, levanta a mão, por favor. Para você que não levantou a mão, que acha que não tem promessa, é só você abrir a Bíblia, meu querido, e começar a ler, tomar posse, porque está tudo lá, é sobre você também. Queridos, nós temos 10 anos de ministério, Morada. Faz 10 anos que nós caminhamos pela nação. Nos 7 anos nós estivemos caminhando dentro de alguns ministérios específicos e rodando o Brasil somente dentro desses ministérios. Fazendo bastante norte do país. E quando nós estávamos com 7 anos de ministério, Jesus me visitou na sala da minha casa e Ele falou assim para mim: eu vou mostrar a vocês. Eu falei, como é? Eu falei, eu vou mostrar a vocês, eu vou te dar voz, plataforma e notoriedade nessa próxima estação. Então, num dia, 4 amigos me pararam separadamente e todos eles me falaram: cara, Jesus falou para mim que Ele vai mostrar a vocês. Ele vai dar voz, plataforma e notoriedade. Eu falei, uau. Glória a Deus, Jesus realmente confirmou. Quem já recebeu uma palavra profética sobre a sua vida aí, levanta a mão. Quem já recebeu a mesma palavra 2 vezes, levanta a mão. Quem já recebeu a mesma palavra 3 vezes, levanta a mão. Eu vou parar o leilão profético. Eu vou te falar uma coisa. 1 na Bíblia significa ativação. 2 na Bíblia significa confirmação. 3, não na Bíblia, mas para mim, significa que se Jesus está precisando falar mais de 2 vezes a mesma coisa que você, é sinal que você não está respondendo. Não existe mérito algum você ser um colecionador de profecias. Todo mundo aqui já ouviu uma palavra que não é tão profética, mas ela é real um dia na sua casa. Dependendo da sua idade, um dia você ouviu: filho, vá buscar pão. Veio acompanhado de um quê? Tô indo, já vou. Aí veio novamente: filho, vai buscar pão. A voz da mãe já começou a engrossar, a mão dela quase começou a virar para trás já. Aí você vem: já vou, mãe. Aí na terceira vez, é verdade ou não é? Não vem filho, vem o nome completo. E meu amigo, junto com o nome completo, vem um chinelo havaiana que faz curva. E que você pode subir ao mais alto céu, descer ao mais profundo abismo. Mesmo ali o chinelo da sua mãe vai te encontrar. Porque o 3 sempre significa corre, meu amigo. E correr na Bíblia significa responder com velocidade. Isso que eu estou falando não é sobre mim, porque isso aqui que eu estou vivendo acontece com todo mundo. E não tem a ver com você ter voz, plataforma, notoriedade, mas tem a ver com as palavras que Ele disse ao seu respeito se cumprir na sua vida. Sabe de uma coisa? Quando o Senhor falou, isso vai acontecer. Então eu lembro que eu reuni a equipe e falei: galera, Jesus falou que vai acontecer tal coisa. Eles falaram: amém, Brunão. Eu falei: então tá bom. Nós precisamos entender a diferença de uma coisa agora. Que coisa é essa? A diferença de quando o Senhor reúne um povo. Se nós voltarmos para Êxodo, você vai ver que Ele reúne um povo. Eles eram escravos, eles estavam apanhando, eles não tinham salário, eles eram chicoteados. Então o Senhor reúne esse povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ele usa o seu servo chamado Moisés e fala para ele assim: Moisés, fala para o meu povo que você vai libertar. Eu vou libertar o meu povo através de você. E sabe de uma coisa? Então, aquele povo recebe uma promessa. E a promessa deles era o quê? Uma nação, uma terra que manava leite e mel. Uma terra onde os frutos eram gigantescos. Eles agora não se tornariam mais escravos, mas agora eles teriam um pedacinho de terra, um pedação de terra, para eles poderem plantar, viver do fruto da semente deles. Queridos, era tão incrível, a promessa é tão demais. Aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito é tão incrível. E meu amigo, a hora que você realmente descobrir o que Ele te escreveu para ser, você não vai querer ser mais ninguém além de você mesmo. Porque os 2 dias mais importantes da sua vida: primeiro é o dia que você nasce, segundo é o dia que você descobre por que você nasceu. O dia que você descobre por que você está na terra é um dia tão incrível. Então o Senhor começa a falar para eles que eles têm uma promessa. Então agora eles começam a se mover pela promessa.
Eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles obedecem a Moisés, tudo por causa de uma promessa. E não tem nada de errado nisso. Mas a diferença é que em Êxodo capítulo 19, verso 5, o Senhor faz uma pergunta ao seu povo através de Moisés. Ele fala assim: Moisés, pergunte ao meu povo se eles querem ser, diga comigo, ser a minha nação de sacerdotes. Espera aí, a pergunta do Senhor não foi se eles queriam ir, porque para onde o Senhor está te levando, Ele nunca faz pergunta. É lá que Ele quer te levar, é aquilo que Ele quer fazer em você, pronto e acabou. E não adianta bater perna, não adianta ficar chatinho, não adianta fazer o que você quiser. Meu amigo, você vai ser só feliz no centro da vontade de Deus. Por incrível que pareça, alguns anos atrás eu era magro. Eu não sei se alguém mede a sua vida por quilos aqui, ou só eu. Ah, fica todo mundo em silêncio. A igreja fitness do estado de São Paulo, da Baixada Santista. Então, eu lembro que na época eu morava no Guarujá, morava aqui perto. Então lá eu era um atleta. Eu andava de skate, eu corria campeonato, eu tinha patrocínio, e meu sonho era ser um skatista. Então lá está eu um dia andando na pista de skate, feliz da vida, quando de repente entra um homem de 2 metros de altura, terno prateado. Mano, prateado é do varão de guerra mesmo. Sapato diferenciado, terno e gravata. Falei: Jesus, tá com cara de manto, tá com jeito de profeta, parece assembleiano. E esse trem é pro meu lado. Então eu comecei a fugir dele na pista de skate, todo mundo ficava olhando: ó o tiozão, velho, o tiozão, que sinistro, olha lá, olha lá, olha lá. E de repente, em meio a uma manobra e outra, eu saio na frente dele. Então ele olha para mim e ele diz: eu falei: não, Jesus, não, tanto lugar. Eu estou indo para a vigília daqui a pouco. E ele, meu irmão, ele vira para mim e fala: isso não é o que eu tenho para a sua vida, diz o Senhor. Cara, Deus é especialista também em estragar as coisas que a gente está fazendo. É tão massa quando você vai correr para Deus e fala: Senhor, o inimigo. Eu falei: ele está na dele, sou eu mesmo. Isso não é o que eu tenho para a sua vida. E o que eu tenho para você. Antes que ele terminasse, meu amigo, eu não deixei ele terminar a profecia. Eu falei: para, o senhor está viajando, tio. Eu peguei meu skate, comecei a correr dele. E meu amigo, uma dica: não corra de profecia. E não corra atrás delas também, tá bom? É a melhor dica de todos. Naquela época meu secreto não era tão afiado assim com Jesus. Eu descobri que quem fica bastante tempo no secreto com Jesus não é surpreendido por profecias. Você só recebe as suas confirmações fora do secreto. Então eu lembro que ele vira para mim e não é isso, e eu saio correndo dele. Ele sobe em cima de uma rampa e fala assim: não, de mim você pode fugir, mas de Jeová você não foge. A pista de skate inteira, aleluia, irmão. Brunão, você largou tudo. Larguei nada, voltei a andar. Falei: Deus, isso não se faz, não é desse jeito não. Deus, o senhor não lê a Bíblia? Deus, não é desse jeito, vai acabar com a minha reputação. E acabou. Acabou. Eu perdi meu nome. Todas as minhas manobras viraram nome de igrejas e pastores. Foi terrível, irmão. Eu ia fazer vaquinha para comprar um refrigerante, daquele que... Eu ia falar a marca, mas esse dia eu falei a marca, o representante estava e queimou tudo. Aquele refrigerante bem ruim, sabe? Que tem o desenho e canta. Então tá. Vocês são espertos, são musicais, que igreja musical. E lá estava eu. Eu falava: gente, vamos fazer a vaquinha. Eles falavam: lá, já está tirando oferta. Então você não sabe o que as suas manobras viraram em nome de pastor e igreja. Malafaia grande. Falei: nossa. Então eu sofri um acidente bem sério. Eu só senti que Jesus deu aquela piscada para mim. Então lá estou eu num culto da minha igreja, onde falam: traga o seu melhor ao Senhor. E eu estou lá vindo no meio da igreja,
chorando, trazendo o meu skate. E eu não estava sacrificando o meu sonho, não estava sacrificando um equipamento, estava sacrificando realmente o meu sonho. Mas eu era adolescente, eu já sabia um pouco de Bíblia, então eu lembrava que o dia que Abraão foi sacrificar Isaac, o Senhor interrompeu através de um anjo e falou, não precisa, porque eu já vi teu coração. Então eu fui indo devagar para dar oportunidade para Deus. Para ele levantar um profeta e falar, filho, eu já vi teu coração. E eu ia bem devagar e nada aconteceu. E sabe de uma coisa? Foi um tempo para realmente descobrir com clareza aquilo que o Senhor tinha em mim. Porque antes dele liberar o que Ele quer fazer através de você, Ele vai fazer algo em você. E aquilo que Ele fez em você tem muito a ver com aquilo que Ele quer fazer através de você, meu amigo. E o interessante é que aquele povo, eles se apegaram tanto a ir para a promessa. E talvez tem tanta gente triste porque não tem vivido a sua promessa. Ou até mesmo triste porque eu nunca recebi uma promessa, eu não sei qual é a minha promessa. E queridos, aquele povo todo se apegou tanto em ir para um lugar, que eles não se atentaram, que nunca foi sobre ir para um lugar, foi sobre se tornar um lugar. Moisés, não pergunte se eles querem ir, pergunte se eles querem ser a minha nação. Peraí, mas a promessa também tem a ver com uma nação. Eu estou levando vocês para uma nação, vocês se tornarão uma nação. Mas aí vem o propósito de Deus e fala, pergunta se eles querem ser a nação. No capítulo seguinte, eles respondem que eles querem ir. Mas no capítulo seguinte, o Senhor aparece no cume do monte, com raio, trovão, tempestades, nuvens negras, chuva forte, vento forte. Ele aparece de uma forma atemorizante. Então as pessoas ficam com as pernas tremendo. E elas perguntam, Moisés, o que é isso? Ele fala, é o Senhor. Sabe qual é a resposta deles? Então vá você, Moisés. Suba você, Moisés. Vá você em nosso lugar, para que a gente não morra. Fale você com o Senhor para que a gente não morra. E pela primeira vez na história, um povo resolveu terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Queridos, você pode olhar e falar, não acredito que eles fizeram isso, Brunão. Mas queridos, será que a gente não faz a mesma coisa hoje, não? Na nova aliança, com o véu rasgado, com o livre acesso, e a gente continua preferindo que algum Moisés suba ao alto monte, traga as revelações e coloque daqui de cima para baixo, porque durante a semana eu não fui no meu próprio quarto buscar. Eu digo que você tem que absorver do que é ministrado numa plataforma 10%, porque os outros 90% Deus já te deu no quarto, antes de você vir. A maior denúncia de que nós sabemos que alguém está no secreto, sempre que acaba uma palavra como essa, alguém vem e fala, cara, você não acredita, eu estava lendo sobre isso essa semana. Quantas vezes você gastou tempo com Jesus na semana e você chegou no domingo, o que foi falado é o complemento daquilo que Jesus já vem falando para você. Quem já aconteceu isso? Sabe por quê? Porque ele está falando uma coisa com uma igreja. Sabe de uma coisa, queridos? Eu queria que você entendesse uma coisa. Toda promessa fala sobre um tempo vindouro, fala sobre um lugar aonde o Senhor está levando. Mas quando você chega naquele lugar, você entende que na verdade você está acessando a sua herança. Porque Apocalipse 1:6 diz que através do sacrifício de Jesus nós fomos feitos reis, filhos e sacerdotes. Nós fomos feitos reis, sacerdotes e filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos co-herdeiro, juntamente com Cristo, das heranças eternas. Ah, não. Um primo da minha esposa, ele dormiu, ele acordou e ele recebeu uma ligação. Olha, o teu padrinho, homem que te apadrinhou quando você era criança, ele morreu, ele não tinha filho, não tinha irmão, não tinha esposa. O único grau de próximo que ele tinha dele é você, e você ficou com toda a herança dele, todas as fazendas dele veio para você, as contas bancárias dele veio para você, e simplesmente do dia para a noite ele está milionário. Eu lembro que naquela época todo mundo ficava olhando e falava, cara, já imaginou você comigo? Que dia feliz, né, acabar o culto, e vinha alguém falar, olha, tem uns advogados aqui que quer falar com você, e falar, ai meu Deus, o que eu fiz?
E você descobre que você é herdeiro. E eu estou falando para você uma coisa muito mais poderosa do que isso, que você pode te deixar feliz com alguns milhões aqui na terra. Eu estou falando que você é herdeiro juntamente com Cristo. Jesus não tinha falta de nada, meu amigo. Ah, faltou dinheiro para pagar o imposto, então vai pescar. Então a multidão e não tem comida para todo mundo. Chá comigo. Sabe, querido, é não ter falta de nada. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe, queridos, você tem herança. E quando você chegar lá na sua promessa, você vai entender que toda a promessa é uma denúncia de um nível de herança que você vai acessar um dia. Está fazendo sentido? Tá? Tanto é que eles falam, a terra que o Senhor nos prometeu como herança. Está aí, herança e promessa são as mesmas coisas. O Senhor tem levantado profetas para falar sobre um nível de herança que você vai acessar. Porque se a terra aguarda pela manifestação os filhos de Deus se manifestem, manifestação dos filhos de Deus, tinha que sair essa palavra, senão eu não ia embora. Cada filho vai se manifestar em uma área diferente. Não são todos que são chamados para gastarem a vida aqui em cima. Existe um estudo que diz que de 2 a 3% da igreja vai gastar sua vida no altar. É tão bom quando você descobre onde você vai gastar a sua vida. Nós temos uma menina na nossa igreja, nós temos vários meninos de louvor na nossa igreja, nós temos uma menina que eu nunca vi uma voz daquela. E olha que eu conheço voz a rodo. Eu conheço muitos tipos de voz. Mas aquela menina, quando abre a boca, pelo amor de Jesus, falava, meu Deus, eu queria ter essa voz, mas não ia ficar legal. Só tu és. Chegar desse jeito na frente da igreja, vamos igreja. Vai ficar esquisito. Mas eu falo, Deus, que voz incrível que essa menina tem. E ela chega em mim e fala, Brunão, eu não quero mais fazer parte do louvor. Filho, está amarrado, o que está acontecendo? O que está influenciando você? Você não tem noção que você carrega? Esse óleo que você tem, esse talento que você tem? Ela, não, Brunão, calma, eu vou continuar cantando. Mas eu descobri que alguns são a voz que clamam no deserto, outros são as vozes que clamam na plataforma, outros vão clamar na internet. Eu descobri que eu tenho que clamar nas praças. O Senhor me chamou para ser ministra de adoração nas praças. Eu e meu marido vamos erguer altares de adoração por todas as esquinas da nossa cidade. Eu falei, vá. Jesus falou com você, né? Não comigo, então vai. Sabe, é tão lindo quando você descobre aquilo que o Senhor está fazendo em você, qual é o seu lugar, qual é o seu papel. Mas o foco principal não é você chegar em um lugar, é você se tornar esse lugar. E queridos, quando nós entendemos que nós somos herdeiros de Jesus, nós somos herdeiros do Pai juntamente com Cristo, queridos, eu comecei a me dar conta, só para você ter uma ideia de como é a minha vida. Não muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu fui em uma conferência em Curitiba, alguém apontou o dedo para um pastor e falou para mim assim, Brunão, aquele pastor, ele semeia 1 carro zero por ano na vida de alguém que o Senhor mostra para ele. Todo ano ele dá 1 carro zero para a vida de uma pessoa que Deus mostra para ele. Querido, era 3 dias de conferência, infelizmente me falaram isso no primeiro dia, sabe o que aconteceu? Acabou a conferência para mim, eu fiquei a conferência inteira olhando para aquele cara, falando, Deus, faz ele olhar para mim, Deus, faz ele me ver, olha para mim, eu farei o que for preciso, para, e tem uns b-boy agora, né, que fica adorando assim, é bem legal. Eu falei, Deus, faz ele me ver, Pai. Mas sabe de uma coisa? 3 dias se passaram e ele não me viu. E ele não semeou aquele carro em mim. Então eu entrei no secreto. Eu tive uma crise. E eu falei, Jesus, fala para mim qual foi a última vez que eu te pedi alguma coisa. Sério, fala para mim, meu amigo, se eu gravasse minhas orações no quarto, eu acho que, não sei. Ou vocês nunca mais me convidariam, ou a igreja brasileira ia ser muito liberta e livre na presença dele. Eu lembro do pastor Subirá, Luciano Subirá, falando quando ele era adolescente, um amigo dele subiu no quarto dele e falou, cara, sobe aqui, eu estou orando. A hora que chega lá, o Subirá está de cuequinha adorando, não imagina a cena, tá? E aí, só fica a informação.
Então o amigo dele fala, cara, você está adorando de cueca, orando? Como é que pode? Se você for na frente de um juiz, essa do juiz já me pegou várias vezes. Se você for na frente de um juiz, você não pode entrar nem de bermuda. Ele falou, essa é a minha diferença e a tua. Você se relaciona a Deus como se fosse um juiz. Eu me relaciono como se fosse meu pai. Não porque se ele fosse, ele é o meu pai. Então lá entrei eu no secreto e comecei minha guerra com Jesus. Ele me fala quando foi a última vez que eu te pedi alguma coisa. O seu sacrifício foi tão alto na cruz que eu não me sinto digno de te pedir nada. A tua palavra diz, errais porque não pedis certo. Eu nem peço certo nem errado, porque eu nem peço. E quando eu peço, o Senhor não atende. Deus, por quê? Por quê, Pai, por quê? Sabe de uma coisa? O Senhor fala comigo naquele dia. Abra sua Bíblia, Apocalipse, não sei. Fala Apocalipse, não dá para ser Provérbios, não. Eu abri Apocalipse, capítulo 1, na hora que chega no verso 6, eu vejo que através do sacrifício do Filho Jesus, Ele nos fez, Ele nos tornou reis, sacerdotes e filhos de Deus. E você falou, Bruno, você tem gastado a sua vida como sacerdócio, porque você leu esse versículo como reis ou sacerdotes. Você pensou que tinha que escolher um dos dois lados, e não. O meu sacrifício te deu autoridade para ter condição de reinar e liberar condição para as pessoas. E também te deu poder para ser sacerdócio e receber as heranças que você tem como filho. Bruno, você é um menino que retém para sobreviver. Você precisa se tornar um homem que semeia e tem para suprir de muitos outros. Queridos, ali eu comecei a caminhar um caminho da generosidade. Queridos, de lá para cá eu já semeei alguns carros. Eu fui a pessoa que não semearam um carro em mim. E eu poderia ter ficado o cara mais chateado com Deus. E falar, não é verdade. Sabe de uma coisa? Eu falei, Deus, não aconteceu comigo isso. Mas o que o Senhor está fazendo em mim vai me dar condições para suprir muitas outras pessoas que vão poder fazer isso também. O último carro nós semeamos, acho que o mês passado. Eu e minha esposa. A gente já deve ter semeado, a gente foi fazer a conta de carro lá, foram 5, 6 carros. Sabe, queridos, porque eu entendi que eu tenho direito à herança. Eu descobri que eu sou herdeiro. Eu descobri que eu tenho um pai. Eu descobri que eu sou sacerdote. Eu descobri que o Senhor me deu autoridade para poder reinar e poder pensar condição para outras pessoas. O Senhor tem me feito gerar empregos. Esses dias eu fui tentar lá tirar um negócio para... E a mulher falou, tem o PIS. Eu falei, não tenho, moça. Você nunca tem PIS? Eu falei, não tenho, tem BIS. Você nunca foi registrado? Eu falei, nunca fui. Meu Deus, você nunca teve um registro? Eu falei, não. Eu estou vindo abrir uma das outras várias empresas que a gente está abrindo. Estou dando emprego para um monte de gente. Deus abençoe. Sabe, o Senhor, Ele ama mudar a sua história, Ele ama fazer algo novo através de você. Meu amigo, se você se relacionar como um sacerdote, entendendo a sua herança e a sua paternidade que você tem em Deus, tudo pode mudar. Ei, se teu casamento está uma droga, deixa eu te falar, esse não é o modelo de Deus, e existe tanta herança para você acessar nesse teu casamento, que é tão incrível. Ei, se a tua finança não está legal, não era para estar assim não, tá? Você tem herança, você é filho de Deus. E queridos, tem tantas heranças para tantos tipos de coisas e pessoas. Aí pode me vir a pergunta, mas Brunão, por que eu não recebo a minha herança? Por que eu não acesso a minha promessa? Por que eu não acesso a minha herança? Por que eu não vivo a minha promessa? Por causa de um único bendito versículo na Bíblia. Se esse versículo não existisse, estava todo mundo... É um só. E não adianta você abrir e lá riscar. Falar, não tem mais, venha sobre mim. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz, o filho, quando menino imaturo, ele nada se difere de um escravo, que não tem direito a participar da herança do seu senhor. Opa! O filho imaturo é igual a um escravo, e o escravo não pode participar da herança.
Ou seja, mesmo você sendo filho de Deus, você ainda não tem o direito de acessar as suas heranças, mesmo sendo filho, se você não amadurecer. Você diz, minha filha, eu tenho uma filhinha de 12 anos, um filhinho de 2 anos, e minha esposa está grávida de 1 mês e meio. E vamos povoar a terra, igreja. Jesus me dê mais condição ainda. Sabe, ela estava sentada no meu colo, quando a gente entrou na rua de casa, condomínio, e aí ela começou a, papai, deixa eu dirigir. Eu coloquei ela no meu colo, para ela pensar que ela estava dirigindo, eu indo bem devagarzinho com ela, e ela olhou e falou, papai, quando eu crescer eu quero ter um carro igual esse. Eu falei, filha, você é baixinha, vamos ver se você vai crescer. Estou brincando, não dou essas palavras, minha filha. Eu falei, filha, para sua surpresa, esse carro já é seu. Gente, eu vi uma menina de 12 anos querer virar uma mulher de 19, em 10 segundos, já olhou para mim com a cara de consumista. Uma cara de quem queria mandar uma arte para as amigas, falar, estou passando aí. Vamos para o culto das crianças. Ela vira e fala, o que? Esse carro é meu. Eu falei, filha, tudo que é do papai é seu. Mas, ainda bem que tem esse mas, entretanto, porém, contudo, você ainda não tem direito de acessar essa sua herança, porque você não tem idade suficiente, você não tem a minha confiança total, seus reflexos estão sendo apurados, a legislação do nosso país não permite, e você nem alcança o pedal, segura a tua onda. Mas um dia, tudo que é do papai é teu. Sabe, querido, e às vezes nós estamos nos posicionando assim como minha filhinha de 12 anos, que fica fazendo orações e orações para Deus, te pedindo coisas que já te pertencem. Se você não está recebendo, não é que você tem que estar pedindo mal. Na verdade, o pedir mal é quando você pede algo que está fora do propósito de Deus para a sua vida, ou quando você pede algo que você não tem ainda maturidade para poder receber. Então, queridos, o caminho que nós precisamos trilhar aqui é um caminho de maturidade. Então, tudo bem, você pode olhar ao redor e falar, aquele irmão e aquela irmã de cabelos brancos, eles têm maturidade. Então, por isso, eles podem acessar. Aquele menino e menina que está perto de mim, que tem seus 10, 11, 12, 13 anos, eles são meninos ainda imaturos, eles não podem ainda acessar. Mas eu queria te falar uma coisa, que isso não tem a ver com a maturidade humana, não tem a ver com a maturidade natural, mas tem a ver com a maturidade espiritual. Eu conheço homens que são imaturos espiritualmente, e eu conheço meninos que sabem apertar um botão e trazer o céu para a terra, meu irmão. Eu já estive diante de menininhas, de menininhos, novinhos, 11, 12, 13 anos, eles falavam, Brunão, eu preciso romper, cara, eu só oro 3 horas por dia. Eu falava, põe a mão na minha cabeça, vamos junto. Eu estive em uma igreja, eles têm 160 células de adolescentes, liderados por 160 adolescentes, com 160 líderes em treinamento adolescentes. Todas as escolas daquela cidade, municipal, particular e estadual. Uma vez por semana a diretoria da escola tem cedido o anfiteatro da escola para aqueles meninos da 5ª, 6ª e 7ª série fazerem cultos. Eles estão pregando o evangelho, estão fazendo demonstração de poder de Deus. Eles estão curando seus amigos, seus inspetores, seus professores, seus diretores. O molecada está chegando com a perna enfaixada, quebrei jogo de skate, falei, peraí, Jesus, coloque esse osso no lugar agora, em nome de Jesus, pode tirar. A molecada está aterrorizando a terra. Eles não têm idade para tirar a carta, mas eles sabem trazer o céu para a terra. Porque no reino natural você precisa nascer para depois morrer. No reino espiritual você primeiro precisa morrer para depois viver. É invertido. Porque no reino espiritual o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive.
Porque no reino espiritual as coisas são um pouquinho invertidas. Então, queridos, você precisa realmente anotar e saber onde você está imaturo. O autor de Hebreus fala, já era para vocês serem mestres no nosso meio, mas vocês continuam precisando de leitinho espiritual, cara. Você está entendendo o que o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é esse autor, fala? Já era para você estar ensinando. E você continua precisando ser empurrado. Você continua que precisa, porque você está triste, porque você afastou, porque você está cansado, porque você está, meu amigo, minha amiga, vamos amadurecer, cara. Chega de mimimi, vamos amadurecer em Jesus, vamos lá, carvalho de justiça. Sabe de uma coisa? Não sei quanto tempo eu tenho, eu vou tentar correr agora, em memória de ti. Amadureça e acesse as heranças que Jesus tem para suas finanças, para os seus negócios, para a sua conta bancária, para os seus investimentos, para o seu casamento, para todas as áreas que você precisa. Amadureça, busque. Provérbios 23 diz: compre a instrução, o conhecimento e a sabedoria. Está falando para você investir tempo e dinheiro naquilo que vai te amadurecer, te trazer instrução e te trazer sabedoria. Com tudo que tens, adquira sabedoria. Amadureça. Tenha maturidade suficiente para perguntar para os seus amigos: e aí? E vocês? O que dizem que eu sou? Fala para mim que vocês não falam quando eu não estou perto, cara. Vamos lá. Quero amadurecer, eu quero crescer. Porque todo mundo, gente, tem um grupo de WhatsApp. Não tem? Com os amigos. Mas todo mundo tem um outro grupo de WhatsApp sem alguns desses amigos aqui, ó. A gente precisa alinhar coisas, às vezes, a gente é pastor, né? A gente precisa. Às vezes o cara te manda um áudio, você fala: meu Deus do céu, vamos ver o que fulano pensa desse áudio. Aí você vai encaminha para a própria pessoa que mandou o áudio. A hora que você vê, teu coração faz tudo, fala: meu Deus do céu, o Senhor me perdoa os pecados. Deu rolo. A pessoa já olha e fala: já estava mandando para alguém? Aí você responde: não, é para você ouvir e refletir no que você falou. Vamos lá. Pergunta para os seus líderes, pergunta para os seus amigos. Fala: cara, o que você acha que eu preciso amadurecer? Você acha que eu preciso mudar? Vamos lá, Provérbios 27, como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão. A gente precisa amadurecer, meus amigos. Sabe uma grande diferença dos americanos para os brasileiros? Além de todos eles falarem inglês, isso é incrível. Eu estou falando de maturidade, fazendo as piadas mais imaturas possível. É que lá eles sabem realmente a diferença de fazer uma crítica na área funcional e não levar para o pessoal. Fulano, vem aqui. Oi. Cara, isso não era aqui. A gente já falou para você 1, 2 vezes, não é assim que coloca, não é desse jeito que faz. É nessa posição. Por favor, cara. Você tem inteligência, você consegue fazer melhor que isso. E se você não conseguir, infelizmente, a gente vai precisar usar outra pessoa. Cara, tá bom. Vamos pedir uma pizza? Vamos. Ou às vezes eles quebram o pau, mas no final pedem uma pizza e come. Porque você não está falando da minha área pessoal, você está falando da minha área funcional. Eu não estou funcionando direito, eu não estou tirando a música direito, eu estou tocando mais alto que todo mundo, eu estou desafinando, mas aí ninguém pode falar para mim, porque está falando mal de mim. Não, estou falando mal de você tocando, cara. Você limpando, você liderando, você fazendo.
vamos entender a diferença do pessoal e do funcional, e vamos melhorar nossa funcionalidade, e que isso escorra para o nosso caráter, e que o nosso caráter libere aquilo que nós podemos fazer. Sabe de uma coisa? Eu quero encerrar. Nossa, não teve um vou falar de novo. Eu quero encerrar agora. Vocês são espontâneos demais, que são Eu vou tentar correr, então pega aí. Eu poderia entrar e falar só sobre maturidade financeira. Eu poderia entrar e falar só sobre maturidade espiritual, só sobre maturidade ministerial, só sobre maturidade na liderança, só sobre maturidade conjugal. Eu poderia falar sobre vários níveis de maturidade, mas eu acredito que o que nós precisamos amadurecer como igreja, e por favor, eu já ministrei essa palavra em alguns lugares, e a hora que chega nessa hora aqui, as pessoas começam a querer jogar para os outros, assim, ó. Falar, é para os grandes aí, é para os líderes, é para o apóstolo, é para o mestre, é para o evangelista, é para o profeta, é para o pastor, é para eles, é para a galera que tem relevância na nação. Não, é para você. Se você está aqui na minha frente hoje, o Senhor escreveu esse dia, Ele vai liberar essa palavra para você, então nós precisamos receber e responder, amém? Não joga para o lado não, é a primeira vez que eu estou falando nesse nível assim. Então vamos lá, eu acredito que o que nós precisamos amadurecer para acessar a nossa herança como filhos, nós precisamos amadurecer numa visão apostólica. Eu queria ter muito mais tempo para falar sobre isso, mas eu vou ser bem ligeiro, então por favor, preste atenção no que eu vou falar. Para a gente entender realmente a visão apostólica, nós precisamos voltar para a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é algo da Bíblia, é da teologia. É quando você estuda a primeira vez que aquilo foi mencionado. Se você ama pesquisar as escrituras, você vai ver que você vai pesquisar uma palavra X, e essa palavra foi citada 470 vezes nas escrituras. Tantas vezes na nova aliança, tantas vezes na velha aliança. Mas sabe de uma coisa? A primeira vez que aquilo é citado, está estabelecendo o propósito daquilo. Eu vou dar só um exemplo, não tem a ver com a minha mensagem, mas só para você ver o poder e o peso da lei da primeira menção. Deus vira junto com a Trindade e diz, façamos o homem à nossa imagem. Então eles pegam um boneco chamado Adão, vermelho como a terra, e ele esculpe o homem, e no final ele sopra o ruá, o fôlego de vida. Então o primeiro ser humano da terra abre os olhos, e o que ele vê? O seu Criador. Ali é estabelecido o propósito da humanidade. Nascemos para contemplar o Senhor todos os dias da nossa vida. Ok? Tá bom. Agora, me fala uma coisa. Você, todos os dias da sua vida, pela manhã, você abre os olhos. Quando toca o despertador, ou quando dá aquele ódio, você acorda 10 minutos antes do despertador. Qual é a primeira coisa que você contempla assim que você abre os olhos? O seu celular ou o seu Criador? Qual é a primeira coisa que você faz quando você abre os olhos pela manhã? Já pega e vai ver as notificações do WhatsApp, do Facebook, Instagram? Ou você desliga ali aquele despertador, abre os seus olhos e começa a contemplar o seu Criador e fala, Jesus, obrigado por esse dia, obrigado. Não precisa me responder, tá? Eu só queria que você entendesse o peso da lei da primeira menção e como ela estabelece o propósito de todas as coisas. E eu sei o peso e dificuldade que é para mim de todos os dias abrir os olhos pela manhã e já pegar o celular na hora e falar, Jesus. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. E eu oro para que em nome de Jesus, quando você acordar amanhã, e você abrir os olhos, o Espírito Santo coloca um gordinho no teu quarto assim, ó. E aí? Vai orar? Primeira menção do chamado apostólico. Israel tinha sido dominado por 6 impérios, e agora estavam sendo dominados pelo 7º império, o Império Romano. O Império Romano teve a brilhante ideia, e eles disseram, eles já foram escravos de outros 6 impérios antes de nós. Vamos fazer diferente? Vamos torná-los cidadãos romanos? Como nós vamos fazer isso? Vamos usar a mesma estratégia dos gregos, mas vamos melhorar. O que nós vamos fazer? Nós vamos enviar 300 apóstolos
Romanos. Opa! O termo apóstolo não era nem gospel, igreja. Para levar o evangelho de Júlio César. Para levar a boa mensagem do nosso imperador. Vão ser 300 apóstolos para levar o nosso evangelho, a nossa mensagem, e eles vão ter poder e autonomia bélica e financeira para poder estudar a cultura local daquela cidade, sabotar a cultura local daquela cidade, estabelecer a cultura do nosso evangelho, para quê? Para que entre o rei, para que quando o nosso imperador venha, ele se sinta em casa. Agora pega isso na área natural e transforma isso para o reino espiritual. Jesus cuida de 12 homens como discípulos, mas na hora de enviá-los, envia-os como apóstolos. Por isso que o apóstolo significa o enviado. Imagina a crise deles, fala, Jesus, mas os apóstolos eles vêm, eles desde que a gente é criança aqui, eles estão sabotando a nossa cultura, estabelecendo a cultura deles, para o rei deles poder vir. Eles sabotam tudo a nossa cultura, a gente vira para a direita, eles mandam para a esquerda, a gente veste verde, eles mandam para o vermelho, a gente serve desse lado, eles mandam servir desse. Eles sabotam todas as coisas para poder colocar a cultura deles. Está sendo difícil a nossa meninada ficar firme na nossa cultura. Sabe por que Jesus cuida exatamente 3 anos e meio daqueles homens? Porque biblicamente é exato o tempo, 3 anos e meio é o tempo de se estabelecer uma cultura. A palavra cultura vem da palavra cultivo, a palavra cultivo vem da palavra culto. Sabe de uma coisa? Inverte isso, começa a enxergar pelo lado espiritual. Queridos, em nome de Jesus, nós realmente não queremos encerrar esse culto. Nós não queremos falar, encerrou o culto e vocês vão embora para a casa de vocês. Nós queremos, pelo poder do Espírito Santo, enviar vocês numa mentalidade apostólica, num caminho de maturidade apostólica que pensa cidade. Ei, é isso que vocês vão fazer, meus discípulos, meus apóstolos. Vocês vão sabotar a cultura do jeitinho brasileiro. Vocês vão estabelecer a cultura do reino de Deus, uma cultura de paz, justiça e alegria. Para quê? Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Ei, vós que clama no deserto, preparai um caminho reto para ele. Endireitai as veredas, aplainai os montes, elevai os vales, retirai as pedras. Sabote a cultura, estabeleça a cultura do reino dos céus, lá, aonde, no que você for fazer. Traga a cultura do reino. Começa a orar pela sua cidade. Começa a entender que na velha aliança, o nome das cartas, dos livros bíblicos, tinha a ver com o contexto, o início, Gênesis, a saída, o Êxodo. E a maioria dos livros eram dentro do contexto, a história dos reis, a história dos profetas, menores, maiores. E uma coisa que nós precisamos realmente entender, igreja, é que na nova aliança, a maioria dos livros carrega o nome da cidade. É uma carta que o Senhor está escrevendo para a igreja naquela cidade. Mas você nunca vai ver na igreja uma carta com o nome da igreja X ou a igreja Y. É a igreja daquela cidade. E o Senhor diz que nós somos cartas vivas. O Senhor tem uma carta para São Vicente. Você é uma carta viva, você é uma história viva daquilo que Ele quer escrever nessa cidade. Eu não sei qual é o histórico dessa cidade, eu não sei qual é. Eu só sei que, meu amigo, eu estou morando na 7ª cidade da minha vida. Eu moro em Taubaté. E eu estava lá nos Estados Unidos de férias com a minha família. Eu estava na fila de um brinquedo da Disney. E de repente uma moça fala que tem mais brasileiro que outra coisa lá. E ela fala, quanto tempo vai demorar isso aqui? Eu falei, moça, é ali que você vê, assim que você entende. Que legal, que legal, trilegal. Eu falei, você é do Sul? Ela disse, não, da Bahia. Eu falei, sou do Sul.
Que cidade? Tal cidade. Poxa, eu nunca conheci essa cidade. Fica perto da onde? Tantos quilômetros ali de Pelotas. Falei, ah, tá. Você é da onde? Falei, de Taubaté. Nunca ouvi falar, né, dela. Lógico. Bah, a grávida de Taubaté. Cara, eu sempre ri dessa história. Mas naquele dia, quando eu estava em outro país, com uma pessoa que mora bem longe da minha cidade, ela conhecia a minha cidade por causa disso. Naquele dia, a brincadeira mudou dentro de mim. Eu falei, Jesus, chega, acabou. Minha cidade não vai ser mais conhecida por uma mulher que estava gerando algo que comoveu a nação, mas no fim das contas virou uma piada, porque não estava gerando era coisa alguma. Jesus, eu sei que a minha cidade é um celeiro e ela vai enviar pessoas para os 4 cantos da terra. E a verdadeira grávida da minha cidade não se chama grávida de Taubaté, se chama a Igreja de Jesus Cristo. E a igreja da minha cidade está grávida, nós queremos gerar os teus sonhos, nós queremos enviar os seus filhos para os 4 cantos da terra. Eu tenho orado sobre a minha cidade, eu tenho pensado sobre a minha cidade. Tem estabelecimentos gigantescos da minha cidade que eu passo e eu vejo que está falindo. E eu entro lá e eu fico olhando, eu falo, Jesus, muda a realidade desse lugar. Esse lugar é tão familiar, eu venho aqui com a minha família, nós viemos a nos alimentar, nos divertir com nossos filhos. Esse lugar está falindo, eu não sei se é falta de gestão, não sei se é falta de visão, mas Jesus, por favor, faz esse lugar prosperar. Faz esse lugar prosperar. Eu não sou sócio daqui, eu não recebo R$1 daqui, pelo contrário, eu injeto dinheiro aqui. Mas faz esse lugar acontecer, Jesus. E no dia seguinte, de repente, a gerente de marketing daquele ambiente, não sei como, me acha na rede social. Cara, eu te vi comendo em tal lugar do nosso estabelecimento, nós queremos conversar com você, Brunão. Boa parte do nosso ADM ali, eles são cristãos, eles ouvem o Morada, eles te viram aqui. Brunão, a gente está precisando de ajuda, cara, o que você pode me falar? Eu falei, Jesus, eu orei para que o Senhor prosperasse, o Senhor está colocando eu para ter voz com quem gerencia tudo isso. Sabe, queridos, começa a pensar a sua cidade. A resposta para a nação não se chama política, se chama igreja. Mas sim, alguns filhos vão se manifestar na política. E nós vamos enviá-los lá para eles serem um pilar. Para eles serem pessoas que não vão se vender, não vão se corromper. Mas por favor, nós queremos enviar pessoas aqui para o esporte, queremos enviar pessoas para o teatro, queremos enviar pessoas para a prefeitura, queremos enviar pessoas para os estabelecimentos, para os shoppings. Nós queremos que você realmente saia daqui com a mentalidade que você pode fazer o teu pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. É no seu pouco. Seja fiel no seu pouco. Atenda os seus clientes com paz, justiça e alegria. Quem precisou ligar na sua companhia de telefone aqui um dia para resolver algum problema? Levanta a mão. Você terminou a ligação em paz? O dia que eu precisei fazer isso, eu orava, eu falava, Jesus, cadê os filhos de Deus? Que vão ser os donos das maiores companhias de telefone na nossa nação. Que eles não vão ter um esquema para fazer os seus clientes ficarem rodando de ramal em ramal e gastarem horas lá. Eles vão poder encerrar uma ligação sentindo paz, sentindo que foi algo justo e por isso eles estão alegres. E sem eles saber, eles estão sendo infectados pela cultura do reino de Deus. Atenda com paz, justiça e alegria. Semeie com paz, justiça e alegria. Contrate com paz, justiça e alegria. Estabeleça a cultura do reino de Deus. Olhe para a sua cidade. Ore pela sua cidade. Sonhe com a sua cidade. Seja uma resposta para a sua cidade. Entenda que o menor nível de governo que Deus tem para um homem é sobre uma cidade. Até que um dia nós vamos poder ver a cidade, a nova Jerusalém. Porque sempre teve a ver com relacionamento e com uma cidade. Ouse sonhar com a sua cidade. Ouse pensar os bairros mais carentes, as praças. Se engravide, simplesmente faça, Senhor, eis-me aqui.
Comece a estudar sobre a cultura, comece a estabelecer cultura, comece a entender os montes que o Senhor quer que a igreja se manifeste. E vamos para cima em nome de Jesus. Vocês estão felizes com Jesus? Então, por favor, se coloque de pé nessa noite. Vamos lá, vamos lá. Vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, nós aceitamos, nós honramos a sua palavra. Nós queremos realmente cumprir esse ide. Levante suas mãos aos céus e comece a falar com o Senhor. Pai, eu realmente desejo cumprir a sua palavra. Eu recebo tudo isso que foi ministrado e nós queremos acessar todos os níveis, Senhor, de herança. Mas para isso nós precisamos crescer num caminho de maturidade. Então, por favor, Jesus, comece a mostrar para nós, comece a denunciar para nós. Comece a denunciar para nós aonde está imaturo, Jesus. Comece a mostrar todo o nível de imaturidade que nós temos ainda como pessoa, como corpo. Comece a nos mostrar onde nós precisamos crescer. Nos aproxime de pessoas que vão nos fazer crescer em Ti. Por favor, nos leve para esse lugar, Jesus. Nos leve para esse caminho de maturidade, para que possamos acessar as nossas heranças espirituais, ministeriais, financeiras, culturais, matrimoniais, em todas as áreas. Jesus, nós abençoamos a Baixada Santista, nós abençoamos São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá. Nós abençoamos essa terra, nós abençoamos essa região. Pessoas que descem todo final de ano, em época de temporada, Senhor, para simplesmente embebedar, se prostituir, mas nós profetizamos que elas vão descer para cá, e elas vão voltar para sua casa cheias do Espírito Santo. Elas vão ser tocadas, Senhor, em todos os lugares, nas praças, elas vão ser tocadas no mercado, na farmácia, elas vão ser tocadas por onde elas passarem, porque nós convivemos com a solução dessa terra. Nos ensine a sermos intencionais, nos ensine a povoar o céu, nos ensine a tocar a cultura da nossa cidade. E assim como em Salmo 126, a palavra do Senhor diz: quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que voltaram a Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de canções. E entre as outras cidades, regiões e nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, pois aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com júbilo colhendo seus feixes. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o lidinho. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias em ti se vai. Qual é a sua resposta a Ele? E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar.
com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me... Levante sua voz ao mais alto. Me tira o medo. Mais alto! A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Vamos lá! É tudo sobre Ele.